Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar do BSI Brasil. Sou Bruno, responsável pelos canais de marketing do BSI e vou acompanhá-los durante a próxima hora. O tema de hoje será um formato um pouco diferente. A gente tem recebido muitas dúvidas de vocês em relação à transição das normas ISO 9001 e ISO 14001 para a versão 2015. Então hoje nós faremos uma apresentação um pouco diferente. Nós vamos fazer uma apresentação breve, uma visão geral de todo esse processo de transição. E na sequência nós vamos responder algumas dúvidas que vocês nos enviaram respondendo ao nosso convite. Essas dúvidas serão debatidas pelo nosso apresentador de hoje, Leonardo Fernandes, que está aqui comigo. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria só de repassar alguns detalhes técnicos e fazer uma breve apresentação do BSI. O primeiro ponto importante é que alguns de vocês até já está usando aí, essa área de chat. Vocês podem usar essa área para interagir com a gente, para mandar suas dúvidas, caso vocês tenham algum questionamento que não seja abordado na sessão de dúvidas no final do webinar. Vocês podem enviar, conforme a gente for tendo possibilidade, a gente vai encaixando como tem muita pergunta hoje já, conforme a disponibilidade a gente vai encaixando, ou a gente usa uma das perguntas já pré-estabelecidas para esclarecer as dúvidas de vocês. Além disso, pode acontecer de alguns de vocês ter algum problema de áudio, ou a apresentação travar em relação ao áudio. Vocês têm um botão de pausa no topo da tela. Caso tenha algum problema como esse, pressionem esse botão e em seguida pressionem o play novamente, a apresentação irá recarregar. Caso o problema ainda persista, você também tem a opção de recarregar o seu navegador, através aí da tecla F5 do seu teclado. Outro ponto importante que a gente tem percebido em relação ao problema técnico é que muita gente usa fone de celular e alguns fones eles não são compatíveis. Então, caso o seu áudio esteja muito baixo, tente pressionar o botão de atender ligação do seu fone. Se o áudio passar a ficar alto, é porque seu fone não é compatível. Aí você vai ter que passar a apresentação segurando o botão. É um pouco desconfortável, mas é um jeito de você ouvir claramente. Então, para dar sequência, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do BSI, para aqueles que ainda não nos conhecem. E em seguida eu vou passar a palavra para o Leonardo dar sequência. Tá, então aqui alguns dos tópicos que vão ser abordados hoje pelo Leonardo. A visão geral do BSI, vamos falar um pouco sobre o anexo SL, as mudanças, as estruturas das duas normas, o nosso suporte de transição, e aí entraremos na sessão de dúvidas. A gente espera que tenha pelo menos aí uns 25 a 30 minutos voltados só para a resposta das perguntas que vocês nos enviaram. Então tá, o BSI é o líder global em desenvolvimento de normas, tá? Responsável por todas as normas britânicas, que acabam sendo a base para todas as normas ISO, para praticamente todas as principais normas ISO. Então, por exemplo, a ISO 9001, a 27001, a 14001, todas elas nasceram a partir de uma norma ISO na qual ela foi baseada. Uma norma que é muito usada hoje é a OSAS 18001, que é, na verdade, uma norma britânica, BS OSAS 18001, que está sendo a grande fonte de inspiração para a ISO 45001, que é esperada para o ano que vem. A ISO 45001, só para pontuar, ela teve um pequeno atraso. O primeiro texto dela acabou sendo reprovado pelo comitê. Então ela vai ter uma segunda revisão para daí entrar no processo normal de FD de publicação. Então essa norma que era esperada para outubro desse ano vai acabar sendo postergada para o primeiro trimestre do ano que vem. Mas isso é assunto para outros webinars, vamos dar sequência no tema. Nós temos presença em mais de 172 países, com escritórios em mais de 70 cidades pelo mundo. Essa presença global, ela se reflete também nas marcas globais que a gente atua. Gigantes de diversos segmentos confiam seus sistemas de gestão ao BSI, confiam seus processos, seus auditores, seus fornecedores ao BSI.
por causa da nossa excelência, da nossa busca por entregar sempre o melhor para suas empresas. Nós temos um índice global de satisfação, onde os nossos auditores marcam uma média de 9,25 entre 10 possível, numa avaliação feita por vocês, nossos clientes, após os nossos serviços de auditoria. Isso reflete esse nosso compromisso de entregar o melhor serviço possível para que vocês extraiam o máximo potencial do seu negócio. Então, aí um pouco mais desses números, vocês podem ver aí, inclusive, a média global dos nossos auditores. Os nossos auditores, eles transferem todo esse conhecimento por serem pessoas de mercado, por serem pessoas com muita experiência na indústria, e que, através das normas, conseguem levar toda essa expertise para o seu negócio. Então, agora, para a gente iniciar, eu vou convidar o Leonardo a fazer uma breve apresentação sobre a estrutura do anexo SL. Então, Leonardo, por favor. Boa tarde a todos. Em nome do BSI, gostaria de agradecer aos participantes. Hoje, como o Bruno já adiantou, o formato vai ser um pouquinho diferente, mais interativo. A gente fez uma coleta de diversas perguntas aí sobre a transição. Eu acho que vai ser bem esclarecedor para quem estiver participando. E como o Bruno falou, se a gente conseguir ter tempo ao final do webinar, a gente também vai analisar algumas das perguntas colocadas durante o webinar. Tá? Então, perdoem quem já assistiu alguns webinars ou já está inteirado da questão da anexo SL, mas eu gosto sempre de retomar os webinars porque nós temos pessoas que estão começando a ver as novas versões e pessoas que já estão mais adiantadas, né? O anexo SL é um formato que a ISO determinou para as normas novas, ou seja, a partir de 2015, com a publicação da ISO 9000, versão 2015, da ISO 14000-2015, foi montada uma estrutura similar para a 9000 e para a 14000 e para as novas normas que serão emitidas, para facilitar o que, gente? A integração dos sistemas. Então, o porquê do anexo SL? Ele facilita na questão de terminologia e estrutura da norma, ele facilita essa parte de duplicação de sistemas, ou seja, você tem que fazer uma correlação entre um item da 14000 com outro item da 9000 que não são com o mesmo número, e na verdade a gente tem isso bem alinhado no anexo SL, né? Tem um pequeno erro aí de digitação aí no implementação, garante que todos os sistemas terão a mesma estrutura, então ele reforça e facilita a integração, e com isso a gente deixa de perder tempo com a implementação de diversos sistemas. Basicamente, o anexo ele fornece aí um quadro global a todos os sistemas de gestão, então a estrutura ela é similar a qualquer norma, ele poupa bastante tempo, como eu citei, de implementação, torna a integração mais fácil e reduz o principal, a parte de conflitos, duplicidades e problemas de entendimento. Então era muito comum haverem questionamentos em relação a o que é não conformidade para a qualidade e o que é não conformidade para o meio ambiente, né? Isso está dirimido pelo anexo SL. Então nós temos aí uma estrutura e termos comuns, que é a parte da organização, partes interessadas, sistema de gestão, alta direção, parte de risco, informação documentada, processo, terceirização, ação corretiva e melhoria contínua. Então esses termos são comuns nessa estrutura nova do anexo SL. O anexo ele tem o texto idêntico, então o PDCA ele é formado, só que todas as normas vão passar pelo item 4 de contexto da organização, o 5 de liderança, planejamento no 6, suporte no 7, operação no 8, avaliação da performance no 9 e melhoria no 10. Então qualquer norma a partir de 2015 tem a mesma estrutura. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente
que a 9.000 e a 14.000 estão montadas nessa estrutura, e a ISO 45.000, como o Bruno comentou, que teve um pequeno atraso na publicação do FDIS, vai ter a mesma estrutura, tá ok? Então, todas as normas a partir da ISO de gestão, a partir de 2015, vão ter uma estrutura similar. Então, eu vou ter uma estrutura de escopo. Então, o item 1 das normas será um escopo, o item 2, referências normativas, o item 3, termos e definições, e aqui a gente já entra efetivamente no PDCA. Contexto de organização, liderança, planejamento, suporte, operação, avaliação da performance e melhoria. As principais mudanças se tem aí comum nas versões aí 2015, da 9 e da 14. Então nós temos aí a questão de liderança, uma das questões que nós temos aí mais à frente do webinar, foi muitas dúvidas em relação à questão da liderança. Então, o que está preconizado na 9.000 e na 14.000, na versão 2015, é a maior ênfase do envolvimento da alta direção, e a gente vai estar falando um pouco mais à frente. A parte de risco, né? Então, para quem já teve contato com as versões da 9 e da 14 na 2015, na versão 2015, já pôde notar que não existe mais o capítulo de ação preventiva. Por quê? A norma é toda baseada em risco. Então, é obrigatório a empresa fazer uma análise de risco. Eu também vou comentar um pouco mais à frente. Para fazer essa análise de risco, a empresa precisa entender o seu contexto. Então, você tem um item específico de contexto da organização, que fala basicamente de você identificar as necessidades relevantes das partes interessadas. Também vou comentar um pouco mais à frente a mudança no que tange aí a partes interessadas. A importância da qualidade, muito reforçada. Então, a qualidade hoje, ela vai ser base para a tomada de decisão do negócio. Então, a área de gestão da qualidade é muito importante na organização para trazer o quê? Indicadores para que a organização faça o realinhamento do seu planejamento estratégico. Na parte de performance ambiental, não somente indicadores para fazer controle de poluição ou prevenção de poluição, mas sim indicadores que possam trazer retornos da performance da organização, né? Então, quando se faz uma avaliação de risco, você identifica riscos e oportunidades. Essas oportunidades devem ser potencializadas. Então, para você saber onde a sua empresa está hoje, para onde ela quer chegar, você tem que monitorar certos indicadores. Quem vai trazer isso são os indicadores da qualidade, e os de meio ambiente tem que estar alinhado especificamente com a estratégia da organização. A abordagem para o processo não é uma novidade, mas ela está reforçada, né, no que tange aí a questão de se trabalhar com o processo. Informação documentada. Para quem está começando a implementação do zero, a norma está mais flexível no que tange a informação documentada, né? Para quem já tem um sistema, não é de se esperar que vocês vão rasgar a documentação, deletar a documentação que já se tem. Mas a norma torna muito mais flexível a possibilidade de você escrever efetivamente aquilo que você precisa, salvo nas questões que são obrigatórias você ter informação documentada. Tá ok? Passando rapidamente o detalhamento de cada item desse. Então, na liderança, ela tem que garantir que o sistema de gestão, os objetivos estão alinhados com o direcionamento estratégico da organização, ou seja, eu não posso ter um sistema de gestão em uma empresa que não esteja alinhado com o que a alta direção quer. Então, se eu tiver desconectado a decisão estratégica dos meus indicadores operacionais, eu tenho um problema sério dentro da minha organização. Então, a norma ela preconiza que nós vamos ter indicadores estratégicos e indicadores operacionais. Esses indicadores devem se completar. Eu não posso ter toda a minha área de produção, meu pessoal de chão de fábrica remando para um lado, enquanto a alta direção pensa para ir para o outro lado. Isso é muito importante. Esse papel da liderança e desse engajamento tem que ser entendido em toda a organização, né? O sistema de gestão tem que estar totalmente integrado aos processos do negócio da empresa. Então, como eu comentei com vocês, ele é uma ferramenta poderosa para fazer a gestão de negócio. Não é somente para você prover qualidade ou
trabalhar de forma corretamente na parte de meio ambiente, mas sim tem que estar alinhado ao negócio, tá? A liderança não mudou, você tem que tornar os recursos disponíveis, recursos físicos, financeiros e humanos, deve prestar conta da efetividade da gestão, ou seja, as partes interessadas, a alta direção é responsável por prover as informações. A importância que o sistema seja comunicado em toda a organização e deve garantir a melhoria contínua e inovação sejam promovidos dentro da direção. Então, o foco da liderança novo é exatamente esse. É trabalhar dentro do seu negócio e transformar isso dentro do sistema de gestão. A parte de risco, né? A gente tem, como eu citei para vocês, nós temos que trabalhar alinhado com riscos e oportunidades. Então, minimamente, as organizações vão ter que, para atender os requisitos das versões 2015, devem aí fazer um planejamento estratégico e fazer sua análise de risco e oportunidades. Então, não é somente prevenir ou reduzir riscos, mas também potencializar oportunidades. E isso vai ser cobrado da alta direção, tá ok? Nós vamos falar mais à frente, tem várias dúvidas e eu vou poder detalhar esse assunto até para a gente não ficar repetitivo. A parte de contexto da organização é uma visão um pouco mais ampla do que efetivamente impacta no meu negócio, né? Nós temos uma visão como eu poderia falar, muito simplista. Quando se estrangeia a qualidade, você pegava como parte interessada principal o seu cliente, identificava o que o cliente desejava, transformava isso em requisito, provia o seu produto ou serviço e no final você coletava o feedback do seu cliente para poder retroalimentar o teu sistema de melhoria, né? Hoje, a parte de contexto da organização é muito mais ampla. Então, para vocês terem noção, parte interessada de qualquer organização, eu tenho cliente, isso não mudou, mas eu tenho o quê? Concorrentes, eu posso ter sindicato, eu posso ter órgãos de governo, eu posso ter comunidade, eu posso ter questões específicas do segmento, por exemplo, no segmento químico, eu posso ter requisitos da ABIQUIM, que é a Associação Brasileira de Indústria Química, ou seja, eu preciso identificar onde minha organização está, né? Incluindo também meus fornecedores, para poder montar o meu sistema, tá? Então, por que isso? Porque eu preciso avaliar todos os riscos e oportunidades que eu tenho no meu negócio. E para isso eu tenho que saber qual é o contexto da minha organização. Tá ok? A importância da qualidade, como eu falei para vocês, ela busca a melhoria contínua. Por que ela está no coração das empresas? Porque ela é a fonte dos indicadores, dos dados e fatos para a tomada de decisão. Então, hoje é muito importante essa questão efetiva da qualidade. A qualidade tem uma importância muito grande para gerir o negócio. Como eu falei para vocês, na versão 2015, nós estamos tendo o quê? Uma norma que preconiza a qualidade, a melhoria da qualidade, no caso da ISO 9000, no caso da 14000, que preconiza a prevenção à poluição e respeito ao meio ambiente, mas o principal, ela é uma ferramenta para gerir o negócio. Ela força a organização a fazer um planejamento estratégico e trabalhar em cima daquele planejamento estratégico. E a qualidade vai trazer o quê? Indicadores para a tomada de decisão pela alta direção, né? Ou seja, ajuda a conhecer as necessidades dos seus clientes, ajuda na melhora e a performance operacional e também ajuda a se tornar um competidor mais consistente no mercado. Ou seja, sabendo quem são as partes interessadas, sabendo o meu contexto, eu consigo trabalhar em cima da parte do meu negócio. Performance ambiental, da mesma forma. Então, como eu já citei logo no começo, quando eu estava falando sobre as cláusulas e as principais mudanças aí oriundas do anexo SL, nós temos que trabalhar com indicadores ambientais que reflitam efetivamente aí, melhora na performance, inclusive em resultados financeiros, né? O meio ambiente tem que ser enxergado como um processo
estratégico para o negócio e, como tal, deve prover resultados de performance, tá? E aí uma grande novidade da 14.000, e tem uma questão já pré-selecionada que nós recebemos, a introdução da parte de ciclo de vida. Então, vou falar um pouco mais à frente, para a gente não ficar repetitivo. A abordagem para o processo, na verdade, não se mudou isso, só está reforçado, né? Lembrando, isso é muito tranquilo e muito fácil de se visualizar, né? O cliente, ele sempre tem a percepção do processo. Então, não adianta eu ter uma área comercial muito boa, que representa a minha organização, faz uma venda muito bem feita, dentro dos preços que a minha organização quer. Eu tenho uma área que faz a entrega de forma correta, conforme o cliente deseja, e de repente esse cliente tem um problema com o meu produto ou serviço, vai fazer uma reclamação no meu setor de atendimento ao cliente e é mal atendido. Tudo isso que eu construí, desde a venda até a entrega, cai por água abaixo, porque o cliente e as partes interessadas sempre visualizam a questão de processo. Então é muito comum em processos ou processos ou atividades que não têm interação direta com parte externa com o cliente, achar que posso fazer mais ou menos o meu processo porque eu não tenho um contato direto com o cliente. Se enganam, porque o cliente sempre vai ter a percepção do processo como um todo. Tá? E você analisando o processo como um todo, você consegue prover melhorias nele como um todo, e isso vai impactar no seu cliente final. Informações documentadas, como eu já adiantei para vocês, né? Hoje, no novo approach das versões 2015, reconhece aí a principal mudança, além da redução, reconhece novas formas de você prover informação, então utilização de mídias, né? Então, documentação em meio eletrônico, coletor de informação, como se fosse para você lançar dados que vai para um sistema, toda a parte de documentação via web ou via intranet, enfim, isso tudo é reconhecido. A questão de você ter ou não um papel, isso vai da cultura de cada organização, mas é reconhecido como informação, como registro documentado, todo e qualquer tipo de informação provida. Ok? Aí, para a gente caminhar, para a gente avançar nas questões, né? Eu vou passar para vocês rapidamente a estrutura das normas, né? E mostrar para vocês, efetivamente, que a gente tem a mesma estrutura do anexo SL, tanto para 9.000 quanto para 14.000. Então, aqui, vocês visualizam que a gente tem a parte do planejamento, o capítulo 4, que acontece a organização, o 5, liderança e assim por diante. E antes do quadro eu teria o 1, que era o escopo, 2, referências e por aí vai. Ou seja, a estrutura está igualzinha para 9.000 e para 14.000. O que acontece? Em alguns requisitos da 9.000 eu tenho um maior detalhamento, e em alguns requisitos da 14.000 eu tenho um maior detalhamento no que tange especificamente ou a qualidade ou ao meio ambiente. Mas a estrutura é a mesma. Então, essa estrutura que vocês estão visualizando para 9.000 é a estrutura que vai ter a 14.000 e futuramente com a publicação da 45.000 também terá essa estrutura. Então, é muito mais fácil e encoraja as organizações a trabalharem com sistemas de gestão integrado, né? Facilita isso porque o approach é o mesmo. As principais mudanças, como a gente já comentou, né? Estamos reforçando isso, a importância da qualidade para trazer os indicadores, a introdução da gestão de riscos e oportunidades, a facilidade de se trabalhar de forma integrada e a liderança tendo que ser comprometida para poder fazer o sistema andar, né? Então, na verdade, só voltando à parte de liderança, temos questões sobre isso, mas, na verdade, a liderança, por que foi colocada a maior ênfase da participação na liderança? Porque a liderança é que define onde a empresa está hoje e onde a empresa vai estar daqui a 5 anos. A liderança é que define quanto ela quer crescer, quanto ela quer ter de rentabilidade. Então, ela é que define isso e o sistema de gestão vai apoiar isso.
voltando e reforçando a vocês. Eu não posso ter uma alta direção rumando para um lado e eu ter o meu sistema de gestão rumando para outro. Tá ok? A 14.000, né, como citei para vocês, e aqui o próximo slide não me deixa mentir, nós temos efetivamente a mesma estrutura da 9.000. Só que eu tenho uma parte específica tratando, por exemplo, de requisitos de meio ambiente na parte de contexto de organização. Eu tenho questões específicas na parte de planejamento, enfim, que são do meio ambiente. No capítulo 8, por exemplo, da 9.000, que tem um maior detalhamento de questões da qualidade, na 14.000 fala na parte, por exemplo, de tratamento de emergência, sistemas de atendimento à emergência. Tá ok? Mas a estrutura é similar. Então, quando eu falo do contexto de organização para a qualidade, significa que eu vou trabalhar na mesma linha para o meio ambiente. É claro que eu vou ter alguns requisitos específicos de qualidade para a ISO 9.000 e alguns requisitos específicos de meio ambiente para a 14.000. A liderança, todo esse comprometimento que eu comentei com vocês, a visão estratégica, como isso vai ser desdobrado na organização, como é que a liderança vai engajar os seus funcionários, né? Como é que a liderança vai prover os recursos, é o mesmo item no capítulo 5. Da mesma forma, o planejamento, né, a tomada de decisão que é feita é baseada em dados e fatos que eu coletei ou na 9.000 ou na 14.000. A parte de suporte, como eu comentei com vocês, recurso físico, humano e financeiro. Então, as normas estão totalmente alinhadas. Então, muito mais fácil trabalhar na parte de integração. Os benefícios, novamente, igualzinho, eu fiz questão de repetir esse slide porque para mostrar efetivamente o alinhamento das duas normas, né? E quando vier a ISO 45.000 também vai estar alinhado efetivamente a isso. Então, a importância de você ter um sistema de gestão de meio ambiente trazendo indicadores para melhora da performance, trabalhar na parte de gestão de risco e oportunidades e ter uma abordagem integrada, facilitada e a liderança da mesma forma. Então, esse slide, não só mudei de 9.000 para 14.000, foi só para reforçar para vocês que a estrutura da norma, que as estruturas das duas normas estão totalmente alinhadas e as novas normas de gestão que forem publicadas vão estar nessa linha. Aqui, já me antecipando aí a muitas dúvidas aí que surgiram nesse tempo aí que a gente fez a inscrição, estava coletando as inscrições para o webinar, como é que funciona a questão da transição? Isso tem causado muitas dúvidas aos nossos clientes e não clientes também. Então, gente, tranquilo, até setembro de 2015, só se emitia certificado da 14.000 na versão 2004 e da 9.000 na versão 2008, porque não existiam as normas, claro. Com a publicação em setembro das duas normas, né, nós temos um período onde existe a possibilidade de se emitir novos certificados na versão 2004 e 2008 ou já na versão 2015, tá? Isso até março de 2017. A partir de março de 2017, nós só teremos a emissão de novas certificações na versão 2015. E para quem for fazer uma recertificação, eu posso fazer a emissão na versão 2004, 2008, mas todos os certificados vão ter validade obrigatória até setembro de 2018. Por que até setembro? A ISO determinou 3 anos da publicação para que as empresas façam a migração. A partir de setembro de 2018, deixa de existir a norma ISO 9001 2008 e ISO 14001 2004. Então, é necessário fazer a migração o quanto antes. Tá ok? Então, só repassando para tirar dúvidas, a gente vai retomar esse assunto que tem algumas dúvidas mais à frente sobre isso. Então, todos os certificados da versão 2008, da 9.000 e da versão 2004 da 14.000 deixam de existir, perdem a validade em setembro de 2018. Então, as empresas devem fazer essa migração até setembro de 2018. Mas entendam que uma não conformidade maior na versão 2015 demanda pelo menos 3 meses, um prazo de 3 meses para ser solucionada. Se por acaso você deixar para a última hora,
e a gente não conseguir fechar a não conformidade, você perde a certificação e tem que começar um processo novo. Isso foi muito visto em 2003, quando a ISO 9000 migrou, era o deadline efetivo da versão anterior, né? Da versão 94 para a versão 2000, onde até dezembro de 2003 as empresas deveriam migrar. Muitas empresas deixaram para a última hora essa migração e aí tiveram sérios problemas porque tinham questões contratuais, precisava ter a certificação e aí nenhuma certificadora tinha auditor e também quando se foi auditado o sistema encontraram-se problemas, né? E não se teve tempo hábil para isso. Então, recomendação continua fortemente para que se inicie o quanto antes a migração, porque existem mudanças de conceito bem significativas aí em relação à versão 2004-2008 para a versão 2015. O BSI, né, a gente chamou de jornada para a transição. O BSI tem uma série de serviços para poder ajudar as empresas nessa transição. Tá? Eu vou passar rapidamente esse serviço para a gente retomar a questão das dúvidas. Então, esse jornal para a transição está no nosso website, às vezes são pequenas, mas eu vou detalhar cada etapa aí do que a gente está propondo aí para fazer a transição. Então, a gente tem uma parte de fazer o treinamento, né? O BSI tem uma gama grande de treinamentos sobre a parte de upgrade. Então, existem treinamentos para empresas que já têm qualificação nas versões anteriores, e nós temos treinamentos para upgrade. Nós temos treinamentos de formação inicial, né? Para isso, transição de auditores internos, transição de auditores líderes, a parte de gestão de risco. Então, temos uma gama muito grande disponível lá no nosso website para consulta, com turmas abertas e turmas em company. Um dos serviços que em todas as palestras que eu ministro, eu costumo reforçar, e o custo-benefício é excelente, é o que a gente chama de gap analysis, né? Gap analysis nada mais é que colocar um auditor qualificado, né? Lembrando que o BSI participou de todas as revisões da norma, ajudou a escrever a nova norma, né? O primeiro secretário do comitê da qualidade que revisou a ISO 9001 para a versão 2015 é um funcionário do BSI, e esse mesmo funcionário do BSI, que é o Charles, ele é o chairman do comitê da 14.000, ou seja, o BSI tem todo esse know-how, né, das revisões da norma, e nossa equipe brasileira está qualificada para fazer isso. O Gap Analysis é basicamente o nosso auditor qualificado vai fazer uma análise do seu sistema de gestão, identificar os gaps que você tem. Isso ajuda muito no seu planejamento, né? No seu cronograma. Lembrando que o deadline é setembro de 2018. Então, é muito melhor você pegar uma pessoa qualificada, habilitada, que já está fazendo diversas auditorias de upgrade, conhece efetivamente quais são os principais pontos de mudança, e você ter o quê? Uma análise crítica disso. Você vai ter como fruto desse trabalho um gap entre o teu sistema e o que o sistema novo está pedindo para você trabalhar no planejamento. Tá? Então, a gente recomenda primeiro fazer um treinamento para que você tenha o conhecimento disso e efetivamente aí depois faça o gap análise para isso. Em resumo, né? A gente tem que trabalhar efetivamente o quanto antes para fazer a migração. Então eu recomendo a todos que trabalhem na migração, comece a trabalhar o mais rápido possível. A gente acha que setembro de 2018 está longe, mas não está. Daqui a pouco a gente está chegando aí, vai entrar em 2017, e aí a gente vai ter uma demanda muito grande. Não deixem para a última hora, para que você tenha a possibilidade de fazer a migração sem maiores transtornos. Lembrando, uma coisa que também encoraja a iniciar a transição é que tanto a ISO 9001 como a 14.000 na versão nova, elas são normas de apoio ao gerenciamento do negócio da organização. Tá? Então isso é muito importante. Há um ganho muito grande para quem faz o upgrade e tem o sistema implementado para ajudar a alta direção a atingir os objetivos que ela quer para a organização daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. O BSI já realizou aí
inúmeras auditorias aí de certificação, e a gente está hoje para fazer, com auditorias marcadas para fazer emissão em mais de 1.280 sites. A gente detém o know-how, nossa equipe local está toda qualificada para fazer isso, de auditores. A nossa equipe comercial também está habilitada para poder tirar dúvidas, então fiquem à vontade para poder tirar dúvidas com o BSI. Além disso, o nosso website tem diversos materiais de download gratuito sobre requisitos específicos como liderança, sobre análise de ciclo de vida, sobre gestão de risco, sobre anexo SL, todos os temas novos. Então, recomendo que vocês façam a navegação no nosso website para poder baixar essa documentação que vai apoiar vocês nessa transição. Vamos às dúvidas. Então, vou tentar passar de forma genérica, tá? Não gostaria que vocês entendessem como uma posição técnica formal do BSI. Isso é feita durante a auditoria. Então, a ideia é passar para vocês um feedback sobre as questões, mas é lógico que propriedade para poder dizer que está ok ou não, sempre é do auditor, porque ele vai estar auditando, ele vai estar vendo o contexto, ele vai estar vendo a documentação para poder tomar aí a decisão. Então a gente teve a primeira questão aí relacionada com o Cássio Xavier, que mandou. Obrigado, Cássio, pela colaboração. Ele colocou: preciso realizar a análise de riscos e oportunidades de cada processo da minha organização. Qual é a melhor ferramenta de risco? Pode ser utilizado a matriz GUT aqui, gravidade, urgência e tendência? Olha só, a 9.000, quando fala de gestão de risco, é 14.000 quando fala de gestão de risco, ela não preconiza que a organização utilize alguma ferramenta específica para fazer gestão de risco. Então, a organização deve utilizar aquela ferramenta que ela entenda ser mais alinhada com a cultura da sua organização e de maior fácil entendimento. A matriz GUT é uma matriz utilizada aí para fazer a avaliação de riscos, mas nós temos aí diversas ferramentas para fazer a gestão de risco. Inclusive a ISO 31001, que é uma norma de apoio da ISO 31000, ela tem mais de 20 ou 25 ou mais do que isso, ferramentas de análise de risco. Tá? Muitas organizações estão utilizando, estão utilizando a matriz SWOT para fazer análise de risco, tá? Mas não é, volto a repetir, não é preconizado a ferramenta que se deve utilizar. Mas deve ser uma ferramenta onde você tenha como entrada as partes interessadas e o contexto da organização para fazer a análise de risco. Tá ok? Segunda questão é do Rogério Brito. Ainda é preciso ter um manual da qualidade ou um manual de SGI? Na norma, nas duas normas da versão 2015, não existe formalmente que a organização deve ter um manual, né? Para as empresas já são certificadas, a minha recomendação é manter o manual, porque ele facilita. Mas exige um capítulo da norma que você deve demonstrar como é o sistema de gestão. Então, se você conseguir demonstrar o seu sistema de gestão sem o manual, fiquem à vontade, isso é possível. Né? O manual facilita porque ele tende a ser um resumo. Né? Qualquer pessoa que lê o manual tem condição de identificar o seu sistema de gestão. Tá ok? Temos aqui as questões estão entrando e a gente vai poder trabalhar com ela. Obrigado, Rogério, pela sua questão. A Fernanda Moraes colocou, eu acho que já foi até uma questão que o pessoal colocou no chat, né? A norma não contém uma exigência para se ter um representante da direção RD. Como isso afetará a relação com a certificadora? Né? Então, vejam bem, como eu citei para vocês, as duas normas falam do item liderança. E falam que a alta direção deve estar comprometida com o sistema e deve ser mais atuante. Ou seja, a alta direção tem que determinar os indicadores estratégicos e esses indicadores estratégicos, né, que ela vai atingir tem que estar permeando por toda a organização. Não significa que a ausência do RD, na norma, não significa que os RDs vão perder seus empregos. Porque, na verdade, a alta direção ela tem ações macros e essas ações macros são baseadas
em ações de menor porte, em ações operacionais. Então, assim, a alta direção deve determinar a responsabilidade e, com certeza, vai ter a manutenção do RD. O que a gente não vai ter hoje para a norma é falar assim, ó, o meu RD é fulano. A norma não pede isso. A norma vai querer saber do engajamento da alta direção e como o que ela definiu no nível estratégico está acontecendo no nível operacional. Claro que ela vai ter que ter uma ou mais pessoas para poder fazer o sistema acontecer. Então não se preocupem os RDs que estão aí assistindo esse webinar, porque é necessário ter um RD para fazer a manutenção do sistema. O que não está mais é prescrito. Se alguma organização de menor porte definir, consegue que o diretor tenha ações operacionais também, alguém da alta direção, a norma não vai, isso não é uma não conformidade. Mas organizações de maior porte ou de médio porte, sempre vai ter que ter uma pessoa para poder fazer essa parte de acontecer o sistema. Tá? Obrigado, Fernanda. A outra questão, o que se deve esperar de novidades nas auditorias da nova versão e quais serão os pontos críticos, né? Quais pontos serão mais críticos? Aí ela, Sabrina. Como eu citei para vocês, a grande mudança é a parte da liderança. E quando a gente fala de liderança, ela vai englobar os novos requisitos de contexto de organização, partes interessadas e análise de risco. Então, como é que funcionava essa questão de uma auditoria nas versões anteriores, na 2004 e 2008? Era marcada uma reunião de abertura da auditoria, onde o auditor líder ia repassar o rito de auditoria, ia confirmar a agenda da auditoria e ia discutir se todo mundo estaria disponível, se precisava fazer alguma mudança específica de agenda, porque alguém não estava disponível, enfim, fazer alguma troca. E depois, em algum momento, também se tinha um rápido bate-papo com a alta direção sobre análise crítica pela alta direção, sobre as entradas e as saídas, né? Saber como é que a alta direção estava provendo recursos, enfim, mas também isso não era uma auditoria muito longa na alta direção, né? Hoje não. Nas versões novas, a ideia é que após a reunião de abertura se tenha um bate-papo franco com a alta direção, para entender como é que é o negócio da organização, qual é o contexto da organização, quem são os principais concorrentes, quem são as principais partes interessadas, qual é o planejamento estratégico da organização, qual é a parte, como é que foi feita a análise de risco, o que é risco, o que é oportunidade, como é que os riscos são minimizados, como é que as oportunidades são potencializadas. Uma vez conversado com a alta direção isso, aí sim eu vou descer dentro do meu sistema de gestão. Porque se a alta direção, como eu falei para vocês, falar uma coisa e o meu sistema de gestão não estiver retratando isso, eu tenho um problema sério de link entre o estratégico e o operacional. Então, Sabrina, o grande ponto crítico aí é a liderança no sentido um pouco mais amplo, envolvendo já contexto de organização, análise de risco e partes interessadas. Isso impacta também na gente, né? Um auditor, o BSI, já tem essa premissa muito forte de qualificação de auditores, né? Requalificação de auditores, é muito forte essa parte de reciclagem. Então, a gente sempre manda um auditor qualificado, conhecedor do negócio da organização para poder agregar valor. Agora, isso é obrigatório, porque o auditor tem que ter conhecimento do negócio para poder discutir com a alta direção questões estratégicas, por que você não levou em consideração aquela parte interessada? Então, eu tenho que conhecer o negócio para saber quais são as partes interessadas do negócio, e assim por diante. Obrigado, Sabrina. O Lucas, se eu quiser uma extensão de escopo, precisa ser a nova versão da 2015? Lucas, lembrando aquele quadrinho que eu passei antes da gente começar as perguntas, não necessariamente. Então, assim, até março de 2017 você pode requerer extensão de escopo nas versões atuais, nas versões anteriores, 2004 e 2008. A partir de março de 2017,
a extensão de escopo significa a emissão de um novo certificado. Então, a partir de março de 2017, você já deve fazê-lo na versão 2015. Tá ok? Obrigado, Lucas. A Juliana Rodrigues. Estamos certificados para TS 16949, que é a norma automotiva, e a S9100. Elas serão revisadas, alinhadas com a nova versão? Na verdade, Juliana, como eu comentei com vocês, está preconizado na ISO, né, que é a Organização Internacional de Normatização, que todas as normas de gestão novas serão alinhadas com o anexo SL. Então, é se esperar que revisões da ISO-TS e da S9100 levem em consideração a estrutura de anexo SL. Lembrando lá, escopo, referências normativas, termos e terminologias, referências normativas, aí a parte lá toda de liderança, contexto, planejamento, enfim, que seja alinhado a isso. Tá ok? Obrigado, Juliana. A transição representará dias e custos adicionais? A Karen está perguntando. Sim, na verdade, como é que se trabalha essa parte de transição? Você pode fazer a transição da versão para a versão 2015 a qualquer momento antes de setembro de 2018. Então você pode requerer uma auditoria especial, que é um evento específico só para fazer essa auditoria de upgrade. Você pode sugerir ou pedir essa auditoria de upgrade junto com um evento de manutenção de CAV, né, de uma auditoria de manutenção da versão anterior, ou, por exemplo, numa recertificação. Como é que funciona esse processo de transição? Muito boa a questão da Karen, né? O auditor ele vai gerar 2 relatórios, um relatório da versão atual e um relatório da nova versão. Por quê? Se você não passar no upgrade, você não fica sem certificado. Então, existe a necessidade de ter uma carga adicional de trabalho para fazer uma avaliação só dos novos requisitos. Então, há efetivamente um aumento dos dias de auditoria para o upgrade e, com isso, custos adicionais, claro, por conta de honorários. Tá? O BSI trabalha determinado aí globalmente que nós temos aí uma carga adicional do tamanho de uma manutenção. Tá? Então, se a manutenção for de um dia, para você fazer o upgrade junto com uma manutenção, você vai estar utilizando 2 dias de auditoria. Um da manutenção da norma anterior e um para o upgrade. Se você passar no upgrade, você já vai ter a emissão do seu certificado na versão nova. Ok? Obrigado, Karen. Por quanto tempo a ISO continuará a ser reconhecida e auditada? Leonardo, desculpa, já tinha antecipado a sua, em meu xará, já tinha antecipado a sua resposta até setembro de 2018. Próxima questão, o Roberto Gutierrez. Tem um sistema integrado incluindo 9.000, 14.000 e OSAs. Como as mudanças da versão 2015 afetarão meu sistema e a transição? Então, eu já expliquei um pouquinho sobre isso, né? Então, é necessário fazer o upgrade até setembro de 2018 e recomendando fortemente a vocês que comecem a trabalhar o quanto antes e tentem fazer o upgrade antes, para que você tenha disponibilidade de datas, tenha disponibilidade de equipe e vocês tenham tempo hábil para fazer a migração sem maiores transtornos. O impacto, basicamente, é positivo. Como eu falei para vocês, a 9 e a 14 estão alinhadas em requisitos e a ISO 45000, que vai substituir a OSA, também vai estar alinhada. Então, Roberto, é uma grande oportunidade aí para se trabalhar facilmente na parte de gestão integrada e é isso que as novas versões estão encorajando, que as organizações trabalhem de forma integrada. Em qual momento do meu ciclo posso migrar para a ISO 9001-2015, a Milena Matos? Então, Milena, também já falei, mas só reforçando. Você pode pedir um evento especial, uma auditoria especial somente para o upgrade, ou você pode aproveitar algum evento que você tenha ou de manutenção ou algum evento de recertificação para requerer o seu upgrade e nós teremos uma carga adicional do tamanho de uma manutenção em qualquer desses eventos para que você faça a sua migração. Ok? Qual a diferença de abordagem
das versões atuais versus a versão 2015 no que tange a base interessada. Eu comentei um pouquinho quando eu falei do anexo SL, Otávio Batista. Basicamente, o que nós temos de parte interessada é que, para fazer uma boa análise de risco, eu devo ampliar o meu horizonte de parte interessada. Então, na 9000, é muito comum você ter lá requisitos de cliente, faço o meu sistema, depois coleto feedback e retroalimento o meu sistema somente com requisitos de cliente. Nas novas versões, não esqueço o cliente, mas eu devo ampliar, eu devo verificar concorrência, eu devo verificar meus fornecedores, eu devo identificar macro cenários externos, por exemplo, a questão do dólar, a questão de importação, novos impostos, novos entrantes. Eu devo fazer uma análise mais ampla para determinar requisitos. Lembrando que, como nas versões anteriores, os clientes ou partes interessadas têm necessidades e expectativas. As necessidades eu devo atender 100%. As expectativas eu devo fazer uma análise crítica para ver o que eu vou poder ou não atender. Um exemplo bem simplório para poder falar sobre isso, né? Necessidade que o cliente tem é ter necessidade de um produto. A expectativa dele é que esse produto seja de graça. Então eu não posso dar o produto de graça porque a minha empresa não funciona. Então o produto com qualidade, atendendo especificação, é uma necessidade que eu vou prover. Agora, a expectativa do cliente de ter custo zero nisso, eu vou analisar criticamente e vou falar que não é possível, tá ok? Isso tem que ser ampliado para as partes interessadas. Obrigado, Otávio, pela pergunta. O Frederico Levita colocou uma pergunta que eu acabei de falar bastante, como será a abordagem da auditoria junto à alta direção. Como eu falei para vocês, vai ser bem diferente do que a gente trabalha hoje nas novas versões. Então, assim, eu preciso entender do negócio, eu preciso entender para onde o negócio vai, né, para poder efetivamente verificar se o meu sistema de gestão ele está apoiando a organização no planejamento estratégico. Obrigado, Frederico. Aí nós temos uma questão da Dayana, bem interessante. A ISO 14000 passou a ter uma perspectiva de análise de ciclo de vida, né? E eu já vi no chat que já tivemos algumas perguntas sobre isso, né? A necessidade da análise do ciclo de vida do produto ou na definição de aspectos de impactos ambientais deve existir uma preocupação com os impactos do produto considerando o ciclo de vida, por exemplo, logística reversa. Então, Dayana, eu vou tentar dar um contexto para colocar todo mundo dentro do mesmo entendimento, né? Esse viés de análise de ciclo de vida, ele tem um conceito que você deve fazer uma análise do consumo de energia, o impacto do meio ambiente de um produto ou serviço desde o nascedouro até o sumidouro. Ou seja, antes da minha organização, ou seja, na extração de uma matéria-prima, eu devo fazer uma análise de ciclo de vida para ver qual é a matéria-prima que impacta menos o meio ambiente, considerar isso no meu sistema até o seu descarte final. Por isso que a Dayana colocou aí a parte de logística reversa. Isso é muito comum com embalagens, com baterias e assim por diante, né? Então, Dayana, especificamente para você, tem que ser feita uma análise de ciclo de vida do produto, desde a matéria-prima, tá? E isso está citado no item de aspecto ambiental especificamente. Então, eu tenho que fazer uma análise de aspecto e impacto ambiental, levando em consideração a análise de ciclo de vida. Essa parte de ciclo de vida, eu gosto de comentar isso, é bem de vanguarda, né? A gente ainda está se adaptando no que tange a serviço, né? A produto é muito mais factível, né? Você fazer uma análise de uma matéria-prima que você vai estar utilizando no processo. Você pode ter lá, por exemplo, madeira. Você pode pegar uma madeira com uma certificação aí, ou reconhecimento pelo IBAMA, e uma madeira que não tem. Então, a madeira que não tem, com certeza, o impacto dela é muito maior, porque não segue normas. Então, você toma a decisão para pegar uma madeira certificada pelo IBAMA para colocar dentro do seu processo. A mesma coisa na questão de logística reversa, assim por diante, que é o descarte do seu produto, tá? Nós estamos aí com um pouquinho mais de 6 minutos para terminar o webinar. Eu vou pegar algumas questões que foram colocadas pelo pessoal aí no chat, tá ok? O Luiz Freitas colocou: uma empresa de um proprietário
que compra e vende, que compra, vende e orienta. que compra, vende e orienta na produção de um único operador no processo, tem possibilidade de possuir isso? Claro, qualquer empresa de qualquer porte tem condição de estar implementando um sistema de qualidade e ele pode ser certificado, né? O documento que a gente utiliza para fazer o dimensionamento e tem as regras, que é o MD5, né, o Mandatory Document 5 do IAF, ele começa a fase de funcionários a partir de um funcionário. Tá? Então, e é muito bom, Luiz, para pequenas empresas implementarem isso, ainda mais a versão nova, porque nós temos aí uma boa ferramenta de gestão do negócio. Tá? Qual é o nível de detalhamento para atender os requisitos para uma empresa, a Raquel está perguntando, de pequeno porte, com uma média de 10 funcionários? Raquel, a ISO 9000 ou a ISO 14000, o próprio nome, a própria sigla ISO significa que ela tem que ser similar a qualquer empresa de qualquer porte e tem que estar provendo o atendimento aos requisitos. Então, assim, o nível de detalhamento vai ser aquele que você vai conseguir prover a qualidade para suas partes interessadas, né? Ou demonstrar o seu compromisso com o meio ambiente. Então, assim, a questão de detalhamento, ela vai de empresa a empresa, né? O auditor não pode chegar e falar assim, me dá sua matriz SWOT, que eu quero ver sua análise de risco. Negativo, né? O auditor tem que chegar no approach e falar, por favor, me mostre como é que você fez a sua análise de risco. Tem empresas que vão estar utilizando planejamentos estratégicos macros aí, gigantes, com ferramentas de internet, são empresas multinacionais que pegam análise de risco por cidade, estado, país, região e assim por diante. E tem empresas que podem, como na primeira pergunta colocada, podem estar utilizando uma matriz Good tranquilamente ou podem estar utilizando qualquer outra ferramenta desde que tenha o quê? Uma análise de risco. O importante é fazer essa análise. A Ana Paula falou da questão do ciclo de vida, que eu já comentei. Ana Paula, é aplicável ao serviço, mas a gente tem ainda isso uma questão de vanguarda ainda. A gente está ainda auditando algumas empresas de serviço e vendo como isso está sendo encarado e demonstrado pelas organizações, né? Não sei se os senhores sabem, mas sempre se existe uma emissão de uma sancionada pelo Inmetro, né? Em relação às novas normas, ainda não saiu e com certeza vai ser foco essa parte de ciclo de vida. O Rogério comenta que ele é certificado ISO 9000, se existe alguma mudança do nível ambiental que impacte na 9001-2015. Não vou nessa linha do ambiental da 14000, tá? Eu vou comentar com você que a grande mudança são as questões da estrutura da XSL. Liderança, contexto, partes interessadas e análise de risco. Tá? Então, o impacto que tem para 14.000 também vai ter para 9.000. A Ana Paula, existe possibilidade de certificar o SGA, o Sistema de Gestão Ambiental, na 14.000 apenas para um processo e excluir outros que a organização não julgar relevante? Então, Ana Paula, esse é um ponto bem delicado. Na 9.000 isso está muito claro, né? Eu não comentei, a norma, ela não fala de exclusão, né? Ela fala de a empresa deve justificar a não aplicabilidade de determinado processo para não certificar, mas o entendimento que eu não posso ser ambientalmente correto no processo A e não ser ambientalmente correto no processo B, dentro do meu gerenciamento, né? Dentro da onde eu tenho gestão, né? Não é possível você rachar o seu escopo. Tá? Então esse conteúdo, esse entendimento não foi alterado, salvo alguma deliberação aí sobre o entendimento dessa situação. Então eu não posso ter uma coleta de resíduo, ter um cadre para resíduo no processo A e no processo B eu basicamente jogar isso no riacho sem nenhum tratamento, entendeu? Então é muito complicado no que tange a 14.000 você trabalhar de forma separada. E aqui a Raíssa Miguel, como é possível substituir o manual da qualidade e ter mais eficácia? Raíssa, como eu comentei anteriormente, as duas normas pedem que seja demonstrado como é que é o sistema de gestão.
E lógico que dentro da norma tem alguns itens que pedem que tem que ter informação documentada. Eu já falei para vocês que a informação documentada ela pode ser em qualquer meio, né, digital, enfim, ou físico, mas a organização tem que ter. Então, assim, o manual é um grande resumo. Então, eu acho que o manual continua sendo uma boa ferramenta para você demonstrar como é que é o seu sistema de gestão. Mas, é claro, você pode demonstrar de outras formas. O auditor na versão 2015 ele não vai cobrar de vocês o manual especificamente. Ele vai cobrar como é que você demonstra o seu sistema, como é que é o seu sistema. Tá ok? Gente, para a gente aproveitar aqui dentro do horário aí, eu vou passar a palavra para o Bruno. Eu queria agradecer em nome do BSI. Desculpa se algumas dúvidas a gente não conseguiu falar, mas fiquem à vontade aí para que vocês tirem essas dúvidas, podem mandar por e-mail, e aí o Bruno vai estar fazendo aí o encerramento. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Leonardo, obrigado a todos pela participação. Muitos de vocês perguntaram sobre a gravação desse webinar. Bom, essa gravação ela será disponibilizada na segunda-feira no nosso canal no YouTube. E também será postada nos nossos perfis no Facebook e no LinkedIn. Eu vou mandar aqui o link para vocês, para que vocês salvem, curtam nossas páginas e sigam as nossas publicações. Então, na segunda-feira, o vídeo estará disponível no YouTube, no Facebook e no LinkedIn do BSI. São esses links que estão aparecendo na tela, enviei para vocês por chat. No final agora dessa apresentação, uma pesquisa de satisfação vai carregar automaticamente. Peço que vocês, por gentileza, respondam, falem das suas impressões. Lá é um espaço onde vocês podem sugerir novos temas, fazer críticas, elogios, sugestões. Tem um espaço onde vocês podem, inclusive, solicitar um contato para receber uma proposta referente aos nossos serviços. E, bom, tudo isso que o Léo apresentou aqui, todos esses temas eles são cobertos por nossos treinamentos, tá? Nós acabamos de lançar, inclusive, um novo catálogo aí de treinamentos que está bastante interessante, que mostra muito bem tudo que é coberto pelos treinamentos do BSI. Eu vou enviar aqui para que vocês também tenham acesso. Só um segundo. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer um dos temas, algo que não tenha sido esclarecido aqui, algo que alguma dúvida que venha surgir depois, entrem em contato com a gente, utilizem nossas redes sociais, utilizem nossos e-mails, utilizem todos os nossos contatos. Vou deixar aqui o e-mail para vocês também, que é o bsibrasil@bsigroup.com. E estou mandando agora também um link para esse nosso catálogo. O catálogo está disponível na nossa homepage e vocês podem acessar através do link que acabou de surgir na tela de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado essa tarde. Espero que as dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas. E muito obrigado pela participação. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, nos nossos comunicados por e-mail. Novos webinars serão lançados em breve. Então, por favor, respondam à pesquisa. E é isso. Até o próximo webinar.